De manhã nós estamos seguindo o Evangelho de Marcos, parte por parte, e hoje nós paramos no capítulo 4, no versículo 35, e a mensagem temática desta manhã é Jesus e as tempestades da vida. E logo depois nós vamos cantar o tradicional hino que a gente gosta tanto, Mestre, o mar se revolta. Prepare a garganta. A minha tradução vai ser projetada aí, está na linguagem moderna de hoje. Diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos os acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu me lembro que eu estava de férias com as minhas 3 meninas, e fomos convidados por uma família que tinha uma casa na represa de Avaré. Eu acho que, se não me engano, é Jurumirim, o nome daquela represa. E é uma represa muito grande, ela pega vários municípios, são quilômetros e quilômetros. E a família tinha uma lancha e nos convidou para um passeio. E nós fomos, todos nós colocamos colete. Eu não queria colocar, mas o dono da lancha, a família que nos convidou, ele falou: não, você precisa colocar. E aí lá no meio da represa é quase um mar, como aqui a Galileia é um lago, na verdade, eles chamam de mar. Nós pulamos na água, e aquela água azulada, bonita, né? Limpa, e estava aquela festa, todo mundo na água. E de repente começou um vento, e as ondas, e o que estava calmo começou a balançar, e começou nos afastar do barco, da lancha. E aliás, ele já tinha falado que não era para nós nos afastarmos da lancha. E queridos, olha, para nadar daqui ali na porta foi muito difícil, muito difícil. Ele teve que subir na lancha, dar uma ré, aproximar a lancha para que a gente fosse resgatado. Tempestade significa tormento, significa que as coisas estão fora da sua ordem natural, fora de controle, significa desequilíbrio, significa tribulação, significa luta pela vida, pela sobrevivência. Quem gosta de tempestades? As tempestades, elas são agressivas, elas são fortes, elas tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego, elas tiram o nosso conforto. As tempestades da vida, elas desestabilizam, elas tiram o nosso chão, elas desestruturam a nossa vida, e geralmente causam prejuízos, às vezes incalculáveis, e às vezes irreparáveis. Olhando para o texto, nós aprendemos algumas características
das tempestades, e que todos nós, sem exceção, enfrentamos. E nós aprendemos também como Jesus se comporta na tempestade e como nós devemos nos comportar na tempestade. Então nós vamos ao texto bíblico. Primeira lição que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus é que as tempestades, elas são democráticas. Versículo 35 diz que Jesus falou aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles obedeceram, subiram no barco e foram. Eles estavam dentro daquilo que Jesus havia pedido a eles. Então, queridos, queiramos aceitar ou não, as tempestades são democráticas. As tempestades da vida não escolhem o pobre, rico, não escolhem o homem ou a mulher, o crente ou o incrédulo, porque a tempestade atinge a todos nós. E por que eu quero enfatizar isto nesta manhã? Primeiro, porque eles obedeceram a ordem de Jesus. Vamos para o outro lado do lago. Eles foram. Os discípulos estavam dentro da vontade de Deus quando eles enfrentaram a tempestade. Eles não estavam em pecado. Isso acontece conosco. E muitas vezes gera conflito em nossa mente, por termos, às vezes, a falsa ideia de que se formos obedientes a Jesus, nós estamos blindados contra as tempestades. Afinal, nós lemos lá no Salmo 91, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, praga nenhuma entrará na tua tenda. E nós confiamos de fato na proteção, no cuidado de Deus. Jesus estava com os discípulos no barco e mesmo assim eles enfrentaram uma tempestade. Nós andamos com Cristo. A Bíblia diz que Jesus caminha conosco, mas como nós podemos conciliar em nossa mente, em nosso interior, a presença de Jesus e ao mesmo tempo a tempestade que nós enfrentamos? Se Ele está comigo, por que eu sofro? Se Ele está comigo, por que as coisas saem erradas? Você já questionou isso? Jesus, eu te sirvo. Como meu filho foi parar nas drogas? Se eu te sirvo, como posso ter ficado tão doente? Se eu te sirvo, como posso estar desempregado, enfrentando uma crise financeira? Muitas vezes nesse momento é que nós sentimos a ausência de Deus, e talvez fosse esse o maior conflito dos discípulos ali. Talvez o maior conflito não fosse a tempestade, mas fosse a ausência de Jesus, a tranquilidade de Jesus, o sono de Jesus. Nós temos essa sensação, muitas vezes nós estamos no meio de uma grande tribulação, de um sufoco, e nós desconfiamos se Deus está vendo. Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Nós oramos, insistimos, pedimos ajuda em oração a irmãos e irmãs, e a resposta não vem, não chega, Deus não atende. Como pode? Será que Deus está dormindo? Não foi à toa que nós lemos o Salmo 121 nesta manhã. Será que Deus não me ama? Queridos, nós precisamos entender algumas coisas, e essa passagem é bastante esclarecedora. Primeiro, o paraíso não é aqui. Na terra, nós não experimentaremos o que experimentaremos lá no céu, porque o céu não é aqui.
E nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que nós não enfrentaremos tribulações por sermos de Jesus. O próprio Jesus nos preveniu: no mundo passareis por aflições. E o próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus encarnado, santo, sem pecado, irrepreensível, sem mácula, enfrentou diversas adversidades e sofrimento em nosso mundo. O apóstolo Paulo também, discorrendo lá em Atos, ele diz, ou melhor, em Romanos: temos nós qualquer vantagem por sermos judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Pelo fato de obedecer a Cristo, não estamos isentos do sofrimento. Vivemos no mundo caído, nós vivemos numa casa terrestre, vivemos todos nós debaixo do pecado. E o sofrimento é inerente a este mundo. Aqui não é o céu. Interessante que tem pessoas que acham que aqui a vida é tão boa que já comparam aqui com o céu, e tem pessoas que enfrentam tanto sofrimento que dizem que aqui já é o inferno, que já está pagando os pecados aqui. Esta é a razão pela qual você e eu, nós somos atingidos pela tempestade. Nós vivemos na terra. Mesmo sendo fiéis, nós seremos pegos pelas tempestades, porque elas são democráticas. E nós temos um outro problema. Além das tempestades serem democráticas, é o que aconteceu comigo lá no meio da represa, e aconteceu com Jesus e os discípulos aqui. As tempestades não marcam hora. De repente, diz o versículo 37, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. O grande lago da Galileia tem essa característica: ele fica no meio de 3 montes, e esses 3 montes, eles represam os ventos contornam esses montes, e geram tempestades no lago. Queridos, as nossas tribulações e aflições, elas são inesperadas, elas são surpreendentes, elas não marcam hora, não mandam avisos, elas nos surpreendem porque aparecem do nada. Como foi impactante quando recebemos a notícia do falecimento do Dazinho. Ontem também teve uma reportagem de um diretor de cinema que morreu, estava gravando no set de filmagem. Elas não marcam, as tempestades não marcam hora. Assim é a nossa vida. Um acidente, uma demissão, uma doença, uma morte, uma notícia inesperada que nos pegam de surpresa, e a nossa vida vira de cabeça para baixo. Diz a Bíblia também que o vento era muito forte, a água estava enchendo o barco, ele iria afundar, e a morte estava ali, iminente. As tempestades são avassaladoras, são perigosas, são ameaçadoras, são violentas, nos agridem, querem nos destruir, nos desestruturam. Um divórcio arrebenta uma família. São anos de sonhos, de trabalho e de companheirismo jogado pela janela por causa de uma infidelidade, por causa de orgulho, por causa de uma incompatibilidade. E o pior, que nos assombra mais ainda, as tempestades não são administráveis. Os discípulos sabiam nadar, os discípulos eram experientes pescadores, mas eles não estavam controlando a situação. Precisaram acordar Jesus para pedir socorro.
É interessante, a gente liga para as pessoas e pergunta: está tudo bem? As pessoas respondem, algumas: tudo sob controle. Tudo sob, tudo debaixo de controle. Mas quando a tempestade vem, a primeira coisa que a gente perde é o controle. E quando a gente perde o controle, nós nos desesperamos, ficamos desestabilizados. E as notícias vêm e as coisas acontecem. Pode ser doença, pode ser uma separação, um filho nas drogas, uma falência financeira, e foge das nossas mãos, foge da nossa capacidade de solução, de solucionar. Porém, queridos, diante dessas duas coisas, elas não marcam hora e elas não são administráveis. A Bíblia e o texto bíblico nos apontam um caminho de esperança. E esse caminho é o fato de que Jesus caminha conosco em meio às tempestades. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, e o Senhor está tranquilão aí? Não se importa que a gente perca a vida? Uma das características mais marcantes de Deus, ou do Deus de Israel, Yahvé, na história do povo de Deus no Antigo Testamento, uma das características mais inovadoras do Deus dos Hebreus, naquela época, foi que o Deus de Israel não era um Deus estático. Deus não era um poste ídolo. Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas. Deus não estava preso a um lugar. Essa era a maior diferença da religião hebreia das outras religiões cananitas, os filisteus e de outros povos. Os deuses deles tinham boca e não falavam, tinham mãos e não apalpavam, eram postes ídolos, eram imagens, estavam fixos, e eles precisavam chegar àquela imagem, aquele monumento, para orar, para clamar, para pedir. O Deus de Israel estava onde o povo estava. E o mesmo se dá conosco. O Filho de Deus, ou melhor, o Deus Filho, também caminha conosco. Jesus estava ali com os discípulos, passando com eles aquela tempestade. Jesus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Talvez um dos momentos que a gente se sinta mais sozinho seja quando nós estamos na posição horizontal, olhando para uma luz branca que está em cima de nós. Já passei algumas vezes por isso, vou passar de novo daqui a algum tempo. Quando você está numa mesa de cirurgia, você está ali nu, completamente desassistido, sem a esposa, sem o marido, sem o pai, sem a mãe, sem o irmão, sem um amigo. Você está numa sala cheia de pessoas estranhas, e daqui a pouco vem uma pessoa, dá uma injeção aqui e fala assim: olha, daqui a alguns minutos você já vai desacordar, e enquanto ele está falando com a gente já desacordou. Vão nos abrir e vão mexer lá dentro, mas ali, quando você está olhando para a luz branca, Jesus está ali com você. E isso é tudo que nós temos naquele momento. E isso faz toda a diferença. Aleluia. A cada fase, a cada etapa da vida, do nascimento ao envelhecimento,
Ontem estava com a minha sogra. A gente está fazendo ali uma assistência muito de perto dela. E ela estava sentada numa cadeira de praia, bem baixinha, descascando uma lima da Pérsia. E eu estava ali do lado chupando uma laranja. E ela resolveu levantar, estava com um prato na mão e com uma mão apoiando na outra cadeira, e ela não conseguiu levantar. Então eu fui ajudá-la. Peguei na mão e puxei. Ela falou: não, deixa que eu seguro em você. Aí eu coloquei o braço, ela segurou e com muito esforço ela se levantou. Eu falei: a senhora está ficando velha, hein? Obviamente que ela se levantaria apoiando as duas mãos, mas uma mão estava carregando um prato. A cada fase da nossa vida, Deus está conosco. Na ascensão financeira e na descida financeira, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Ele é o nosso divino companheiro. Ele disse: eu vou para o Pai, mas quando eu for, vos enviarei o meu Espírito, o Consolador. Ele habitará em vós, estará para sempre convosco. Jesus, quando se despede dos apóstolos, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, até o fechar da cortina da história da humanidade. Ora, queridos, se Jesus está conosco, nós podemos chamar pelo seu nome, nós podemos clamar pelo seu nome. E foi o que os discípulos fizeram: mestre, nós vamos morrer, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, o Senhor está aí sossegado. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse: fique quieto, silêncio. Primeira coisa, que quando nós clamamos, Jesus nos ouve, Ele escuta a nossa oração, Ele nos atende, Ele nos socorre. E Ele socorre porque Ele nos ama. Ele veio ao mundo porque nos amou, porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele nos socorre, não somente porque nos ama, mas porque está habilitado para isso. Ele é poderoso, Ele realiza milagres, Ele é o Filho de Deus. E é interessante quando nós caminhamos em discipulado com pessoas, quando nós acompanhamos pessoas, discipulamos, evangelizamos, oramos, aconselhamos, essas pessoas, elas não somente aprendem sobre Jesus, mas essas pessoas experimentam também Jesus. Essas pessoas também experimentam do seu agir, do seu poder, da sua transformação. Essa semana passada finalizei o primeiro módulo de discipulado com uma família, e o marido estava dizendo: olha, eu estou agora, assim, eu percebo dentro de mim, que eu estou muito mais tranquilo, menos ansioso e mais confiante. As pessoas não aprendem sobre Jesus, elas aprendem caminhar com Jesus e experimentar essa companhia de Jesus, o seu agir, a sua transformação. Jesus também nos socorre, porque além de nos amar, e além de ter o poder para solucionar, Ele também nos socorre porque Ele é fiel às suas promessas e à sua palavra. Quando você crê nas suas palavras, Ele age e Ele cumpre. Jesus disse: vamos para a outra banda do lago.
E eles foram. Você acha que os discípulos iam sucumbir diante da ordem de Jesus de chegar do outro lado do lago? Se Jesus mandou, ele é fiel para cumprir. A promessa e a realidade para Jesus são a mesma coisa. Se Ele disse, Ele cumpre. Então você deve se agarrar em suas promessas, confiar e exercer a sua fé. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que atentam à palavra de Deus. Finalmente, em meio às tempestades, nós podemos experimentar, além da presença e do poder de Jesus, nós podemos também experimentar da paz de Jesus, do poder, da presença e da paz. Diz o texto que o vento parou e tudo ficou calmo. Jesus é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz, e a paz que Jesus nos dá, ela é uma paz sobrenatural, ela é uma paz que transcende, é uma paz que vai além das circunstâncias, e ela nos dá a certeza de que nós passaremos pela tempestade e que Jesus passará junto conosco pela tempestade. O apóstolo Paulo disse em Colossenses, no comecinho do capítulo 3, vocês já morreram com Cristo, a vossa vida está escondida em Cristo, e Cristo em Deus. Olha só, queridos, eu estou nas mãos de Cristo, e Cristo está nas mãos de Deus. Tudo que chegar a mim deve passar por Deus, deve passar por Cristo, até me atingir. Então, a tranquilidade de Jesus, a paz de Jesus, é a paz que Ele nos dá em meio às tempestades da vida. Aleluia. Concluindo, as tempestades são democráticas, elas atingem a todos, elas não marcam horas, são inesperadas, são surpreendentes, perigosas, não administráveis, porém, Jesus promete que estará para sempre conosco e nos ajudaria. O que nós podemos levar nesta manhã? Primeira coisa, não se culpe, nem culpe a Deus, porque as tempestades atingem a todos, ela não escolhe quem vai atingir. É muito comum quando nós passamos por uma grande tribulação, reportar essa tribulação a Deus, e ficar, às vezes, quando estamos num estado de angústia tão terrível, culpar a Deus. Ou eu já vi irmãos também se culpando, falar, será que eu fiz alguma coisa? Não culpe você, nem culpe a Deus, porque todos que vivem aqui nesta terra passarão pelas aflições, pelas tempestades. Não diga, por que eu? Por que eu? Eu não sou melhor que você, e eu não sou melhor do que ninguém, para estar isento das tempestades. A Bíblia diz, e Jesus disse, que o sol nasce para todos, assim como cai no terreno do crente, cai no terreno do feiticeiro, do incrédulo, do satanista. O sol nasce lá também, a chuva cai lá e cai aqui, e o sofrimento também. Então não culpe a Deus, nem se culpe. Segundo lugar, persevere na sua fé, creia na presença
creia no poder, creia na paz, creia nas promessas de Jesus. Se tem uma promessa de Gênesis a Apocalipse, é que Deus jamais nos abandona. Então a nossa parte é levantar a cabeça, a nossa parte é respirar com confiança, seguir em frente, nesta caminhada, porque nós sabemos que Jesus nos acompanha, e que Ele é a nossa vitória. A Bíblia diz que por meio dEle nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é mérito seu nem meu, é mérito dEle. Ele diz: está pago, está feito, está consumado. E uma última lição que você deve levar aqui para o seu dia a dia, para amanhã, é: aprenda com a tempestade. Nós precisamos aprender a não dizer por que logo eu, mas aprender a perguntar: para quê? Qual o propósito? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que Deus quer te ensinar? Jesus disse para os discípulos: nossa, vocês são tão medrosos, vocês ainda não têm fé, vocês precisam amadurecer, vocês precisam se tornar adultos, parar de ser infantis, ter uma fé pequena, imatura. Qual é o lado B da tempestade? O que de bom eu posso tirar do sofrimento? O que Deus precisa aprimorar em você e em mim? C.S. Lewis diz que Deus sussurra no nosso prazer, na nossa alegria, na nossa bonança. Ele fala muito baixinho, mas no nosso sofrimento Deus liga as trombetas. Ele está querendo dizer que nós somos surdos, e algumas coisas nós só aprendemos quando Deus grita, e Deus grita por meio do sofrimento. Nós sempre podemos ser uma pessoa melhor quando passamos pelo fogo, pela tempestade. Então aprenda com a tempestade. Uma das coisas que nós aprendemos quando passamos pela tempestade é o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis, e o quanto Jesus é poderoso. Isso nos traz uma grande lição. Nós precisamos ser humildes, parar de ficar colocando eu em toda frase que nós falamos. O quanto nós precisamos diminuir e o quanto Jesus precisa crescer em nós. Às vezes nós estamos num patamar que nós nos achamos tão espirituais, e no sofrimento o Espírito Santo nos leva lá no pó, e no sofrimento nós enxergamos quantos defeitos nós ainda temos, e o quanto nós precisamos melhorar. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus, amém.